Agora, a palavra do Bispo Diocesano de Jales, Dom Reginaldo Andrieta. Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos e todas. Estamos prestes a encerrar o mês da Bíblia, instituído pela Igreja no Brasil para incentivar o uso das Sagradas Escrituras individualmente, em família, em comunidade e como fonte de inspiração para a nossa vida social. Afinal, nosso Deus revelado, conforme os escritos bíblicos, nos orienta a construir uma coexistência justa e fraterna. Diante de tantos problemas do mundo atualmente, podemos recuperar a confiança de dias melhores confiando na palavra viva de Deus, presente e atuante entre nós, que é Jesus Cristo. Que o trabalho de animação bíblica realizado por nossa Comissão Bíblica Diocesana, para o qual solicitamos uma generosa contribuição por meio da coleta das celebrações deste final de semana, possa continuar produzindo bons frutos. No dia 30 de setembro, dedicado a São Jerônimo, um grande estudioso e tradutor das Sagradas Escrituras, encerraremos o mês da Bíblia, instituído pela Igreja no Brasil, para justamente incentivar o estudo da Sagrada Escritura. Este mês da Bíblia, no entanto, como todos os anos, nos estimula a continuar estudando a Sagrada Escritura. Aproveitemos, portanto, estes últimos dias do mês da Bíblia para entendermos melhor alguns aspectos importantes da Sagrada Escritura. Como a Sagrada Escritura chegou a nós? Como a Bíblia deve ser usada? Reflitamos a esse respeito. Os livros bíblicos foram registrados originalmente em tipo de papel feito de peles de animais e de planta. Os originais são desconhecidos. No entanto, muitas cópias foram preservadas. Quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Há versões antigas escritas em outros idiomas. São Jerônimo, que viveu na segunda metade do século IV e primeira metade do século V, assumiu como uma grande missão de sua vida traduzir a Bíblia do grego e o hebraico para o latim. O conjunto final de sua tradução chama-se Vulgata. De fato, ele popularizou a Bíblia, como se pode entender desse termo Vulgata. Essa tradução se tornou oficial no Concílio de Trento, que ocorreu entre os anos 1545 e 1563. Sob o pontificado de São Paulo VI, entre 1963 e 1978, a Vulgata passou por atualizações. Essa nova Vulgata, que é a versão oficial atual da Igreja Católica, foi publicada em 1979. Devemos entender que a Sagrada Escritura contém verdades de fé reveladas, o que lhe garante ser palavra de Deus, que deve sempre ser interpretada segundo os diferentes contextos pessoais e coletivos. Quanto mais conhecemos a Sagrada Escritura e a interpretamos com espírito orante, mais a amamos. Como amá-la sempre mais? Nosso querido e saudoso Papa Francisco usava uma expressão muito bela sobre isso, dizendo: a palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. É isso que ocorre conosco quando nos inspiramos na Sagrada Escritura, lendo-a, estudando-a, meditando-a e orando com ela. Por isso, muito além de conhecê-la, devemos buscar nela luzes para a nossa vida. Nosso saudoso Papa Francisco
Também, em uma audiência geral no ano de 2021, apresentou indicações importantes para se aproveitar bem a leitura da Bíblia. Em primeiro lugar, diz ele, a Bíblia não deve ser lida como um romance. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a leitura das Sagradas Escrituras deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o ser humano. Uma passagem da Escritura lida e ouvida muitas vezes ilumina situações que estamos vivendo. Todo o tempo, Deus passa e lança uma semente no terreno de nossa vida. Não sabemos se hoje encontrará terra árida ou fértil que faça crescer essa semente. Depende de nós, de nossa oração, do nosso coração aberto. Em segundo lugar, diz o Papa, devemos ler a Bíblia sem segundas intenções. Corremos o risco de buscar na Bíblia aqueles trechos que apenas confirmam nosso modo de pensar ou nossos desejos, sem dar espaço para outras ideias e para Deus falar aquilo que Ele mesmo deseja para a nossa vida. Por isso, o Papa Francisco disse que devemos nos aproximar da Bíblia sem segundas intenções, sem a instrumentalizar. Em terceiro lugar, devemos nos sentir amados ao ler a palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, para mim, para você, para homens e mulheres em carne e osso, homens e mulheres que têm nome e sobrenome, como eu e você. A palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando é recebida com o coração aberto, não deixa as situações como antes. Muda alguma coisa. Esta é a graça, a força da palavra de Deus. Em sua quarta indicação, o Papa disse que a leitura orante pode ajudar. A leitura orante da Bíblia é um método de oração, reflexão e contemplação da palavra de Deus baseado em 4 passos. Trata-se, primeiramente, de ler a passagem bíblica com atenção, a fim de compreendê-la. Posteriormente, entra-se em diálogo com a Escritura, meditando-se e orando-se com o texto, perguntando-me o que o texto diz a mim. O último passo é a contemplação. Aqui as palavras e os pensamentos dão lugar ao amor. Em quinto lugar, a palavra de Deus inspira bons propósitos. O Evangelho precisa ser traduzido em gestos concretos. Através da oração, a palavra de Deus vem habitar em nós e nós habitamos nela. A palavra inspira bons propósitos e apoia a ação. Nos dá força e serenidade. Bem, irmãos e irmãs, encerro esta reflexão pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a levar adiante com sabedoria a animação bíblica em nossa Igreja Diocesana e que ilumine também os que participarão no curso sobre doutrina social da Igreja que nossa Diocese estará realizando hoje à tarde na Escola Vocacional das 13h30 às 17h. Caso você que me ouve queira participar neste curso hoje e não fez a sua inscrição, ainda é possível. Você será gentilmente acolhido ou acolhida. Ele será ministrado pelo Frei Olávio José Dotto, da Ordem dos Frades Menores de Gravataí, perto de Porto Alegre, especialista nesse tema. Finalizo minha reflexão de hoje convidando a todos e todas que participarão nas celebrações deste final de semana a se prepararem para contribuírem com a coleta especial do Dia da Bíblia. Ela se destina ao serviço de animação bíblica da pastoral em nossa diocese, sendo inclusive um gesto de gratidão
pela riqueza dos subsídios produzidos e dos encontros e cursos promovidos pela Comissão Bíblica Diocesana durante este mês de setembro, mês da Bíblia, cujo lema está associado ao ano jubilar. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entendamos com o apóstolo Paulo o valor desta coleta especial. Em sua carta aos Romanos, livro tema deste mês da Bíblia, São Paulo solicita uma coleta generosa em favor da Igreja de Jerusalém, dizendo: se os gentios participaram dos bens espirituais dos santos de Jerusalém, devem, por sua vez, servi-los com seus bens materiais. São Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, se refere também a essa coleta, dizendo que servirá a uma boa obra e derramará graças, pois Deus ama a quem dá com alegria. Que nossa oferta nesta coleta de hoje e de amanhã, nas nossas celebrações, em prol da animação bíblica da pastoral em nossa diocese, seja igualmente generosa. Que pela intercessão de São Jerônimo, patrono dos estudos bíblicos, nosso Pai que está nos céus, recompense a todos e todas com renovadas bênçãos. Desejo a todos e todas um abençoado final de semana. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.